Olá, queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa cristoemim.com você. Nós estamos aqui todos os sábados a partir das 11h30 da manhã, de forma inédita, e também nas reprises da televisão durante a sua programação. Você é nosso convidado, gostaríamos que você interagisse conosco, fizesse parte desse programa, mandasse os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas sugestões de pauta. Interaja conosco por meio do Facebook. Estará aparecendo aqui no seu vídeo, aqui embaixo. Também existe o site da Primeira Igreja Batista em Londrina, www.piblondrina.com.br. Lá você vai encontrar estes programas para poder compartilhar também em suas redes sociais. Avise seus amigos, convide seus familiares. Seja você também um canal da graça de Deus. Nesses dias, ou nos momentos que nós nos reunimos aqui, nós aqui no estúdio, vocês aí na casa de vocês, unidos por esse instrumento, nós queremos compartilhar vivência, experiências da vida, fazer questionamentos, mas sempre tudo isso sendo tratado à luz da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo e da revelação de Deus trazida em Cristo Jesus. Você é sempre nosso convidado, seja bem-vindo, fique conosco. Levi era um cobrador de impostos em uma cidade que ficava ao norte do Mar da Galileia, chamada Cafarnaum. Apesar de ser judeu, Levi trabalhava para o Império Romano coletando impostos e sendo desprezado pelo seu próprio povo por causa da sua ocupação. Jesus, que também era judeu, chegou-se a Levi dizendo: "Segue-me." Levi mudou seu nome para Mateus, que significa presente de Deus, e foi também autor de um dos 4 evangelhos de Jesus Cristo presentes na Bíblia. No capítulo 5, Mateus escreve que Jesus viu uma grande multidão de pessoas, que Jesus então subiu ao monte, colocou-se assentado, e seus discípulos aproximaram-se dele. Foi ali que a boca de Jesus então foi aberta às multidões, e ele, naquela mesma hora, começou a ensinar. Estamos de volta, é uma satisfação recebê-los aqui conosco. Hoje, o tema do nosso programa tem a ver com aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Vamos pensar em tudo aquilo que o mundo diz que é importante para você, que é significativo para você, que deve ser o anseio da sua alma, aquilo que vai trazer realização para você, vida para você. E vamos contrapor isso com aquilo que Jesus disse, com aquilo que Jesus falou, que é felicidade, o que é vida. E como você que já nos acompanha há algum tempo, já está habituado, sabe que nós contamos sempre com a presença do meu amado Glênio Fonseca Paranaguá. Tudo bom, Glênio? Joia, Alexandre. Beleza, graças a Deus. A gente se reúne aqui nessa sala, nesse bate-papo. Esse programa não é tanto uma questão de formalidade, mas uma questão de informalidade. E nós estamos tentando compreender um pouco do que Jesus falou da contracultura de um evangelho em que ele navega no arrepio da onda. Contra a correnteza. Contra a correnteza. A felicidade para as pessoas, para o mundo, para o sistema é uma coisa e a felicidade para Jesus é outra. O Sermão da Montanha, como é chamado, o Senhor Jesus estava vendo as multidões perplexas. Elas acabaram de ser saciadas do pão, foi logo depois da multiplicação do pão. No Evangelho de Mateus ela está antes, mas o acontecimento foi... E as multidões sempre querem satisfação daquilo que é aqui e agora, o pão da mesa, a comida de hoje. E Jesus então, vendo as multidões assim no seu estado de inquietação, ele subiu ao monte e assentou-se. Sempre que Jesus se assentava, era hora de ensinar. Jesus tem uma cátedra, uma cadeira
de ensino. Uma posição de descanso. De descanso. Ele sempre ensinava assentado. Você pode pegar a sua Bíblia em casa e depois verificar que quando ele se assentava, os discípulos se aproximavam e ele começava a ensinar. E ele começou a ensinar sobre aquilo que seria o conceito da verdadeira felicidade. Não uma felicidade que tem tempo de validade, não é uma felicidade circunstancial, não é uma felicidade ligada ao momento de êxito que você tem, não é uma felicidade que está vinculada com as pessoas agradáveis com quem nós temos amizades. Ela é muito abrangente. Ele fala de 8 pilares, que alguns estudiosos usam o número 8 como o número da ressurreição, o número que fala da nova vida. Então essas bem-aventuranças ou esses princípios de felicidade, nós vamos estar aqui conversando com o grupo aqui, com vocês, durante algum tempo. O que eu percebo assim, e gostaria de trazer isso para você, Guilherme, para ver qual que é a sua opinião, o que você acha. Lógico que a sua percepção da palavra, porque essas bem-aventuranças que Jesus nos ensina, elas não só são um ensinamento, mas elas carregam em si também aquilo que você chamou de contracultura, né? Como o Stott escreveu, ela vai em sentido contrário mesmo daquilo que o mundo diz que é felicidade. Como, por exemplo, ser manso de espírito. Pois é. Tem um poema do Vicente Augusto de Carvalho, um poeta muito precioso, que ele diz assim: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais uma existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Esse poema é muito interessante, é um soneto que mostra a irrealidade da felicidade humana. É uma árvore toda cheia de pomos, de frutos, mas que eu nunca alcanço. Ela está sempre lá, num amanhã. O ano que vem vai ser um ano melhor. Amanhã tem sempre Se eu tiver tal coisa. Se eu tiver. Esta felicidade idealizada na base do perfeccionismo, da utopia. Não é isso que Jesus mostrou. Na base de coisas que estão fora de nós. Fora de nós. Jesus começa nas bem-aventuranças, e nós vamos pensar isso cada dia aqui, ele começa chutando o balde. Ele diz assim, feliz é aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele começa dizendo um negócio que é contrassensual. Feliz é o humilde, quando a cultura diz que feliz é o arrogante, é o que impõe. É o marrento. É o que chega e bate na mesa e diz assim, quem é o dono desse pedaço sou eu. Ele diz, quem não, tem esta condição é feliz, né? É feliz. Agora Jesus diz, não. A felicidade começa por uma desconstrução do princípio de altivez. E ele ainda faz aqui uma comparação, diz assim, ele é da elite, ele é da realeza celestial. Aqui na terra, o grande é o
que manda, é o que tem, é o que impõe, é o que grita mais forte. Jesus diz, não, aquele que É o que diz, eu sou o cara. Ele pode ser, mas depois na tumba aqui jaz. Acabou. Agora, se a nossa vida, diz o apóstolo Paulo, se a nossa existência se resume apenas a esta vida, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Se você tem uma vida que acaba na sepultura e aqui jaz, você... Que pena. Que pena. Não importa o que tenha, o que saiba, Não. o que faça, a morte vai pôr um decreto final. Acabou. Então, eu sou daqueles que creem que a morte é o passaporte. Eu vou passar por uma porta para a eternidade, onde eu não sou mais um mendigo aqui, mas eu sou Sua Alteza. Não é Sua Alteza para ser melhor, é que eu pertenço à família do Rei dos Reis. Sua Alteza ou mendigo? O mendigo, sempre Sua Alteza ou mendigo. Então, felicidade é assunto interior e não exterior. Interessante é que nós vivemos... Eu tenho um amigo que às vezes a gente faz um jantarzinho em casa e a gente come alguma coisa, toma um vinho bom, e daí quando termina aquilo ele fala, rapaz, nem Faraó em toda a sua glória, nem Salomão em toda a sua glória comeu como eu comi nessa noite. A ideia é o seguinte, hoje a sociedade moderna tem acesso a tantas facilidades, tanto conhecimento, tantos luxos, mas você não vê uma correspondência na questão que diz, no que se refere à felicidade de fato. Ou seja, antigamente se vivia com tanta privação, era tudo tão mais difícil. Era então para nós termos encontrado um contentamento no fato do que a vida moderna nos propõe. Mas você não vê uma correlação com isso. Ou seja, qualquer um cidadão de classe média come bem, vive bem, mora bem, tem acesso à tecnologia, à saúde. Mas por que a felicidade, Glênio, não se manifesta nessa mesma proporção? Porque a felicidade ela está baseada na aceitação incondicional do amor. Enquanto eu estiver correndo a maratona para ser premiado como o primeiro e não alcanço, eu estou ansioso. Agora, desde o momento em que eu sou aprovado no amor incondicional, eu paro de fazer para ser aprovado. Deixa eu contar uma pequena história aqui. Tem um amigo que tem uma filha, a filha é excepcional, ela foi colocada numa classe excepcional, porque ela é melhor, mas depois de 2 semanas ela ficou bastante nervosa, porque ela não estava acompanhando aquela classe de ritmo maior. Está dizendo que ela é superdotada, ela tem uma inteligência muito fora grande, do comum. Muito grande. E ela estava indo, mas naquela classe mais exigente, ela... Mesmo assim ela não conseguiu alcançar. Não conseguia, não estava indo bem. Aí ela chegou para o pai e disse, eu quero desistir. O pai disse, minha filha, você consegue. Ela disse, eu estou nervosa, porque o perfeccionista, ele quer estar no topo. Aí ela disse, eu quero voltar para a classe normal. Aí o pai disse, tá bom. Vou conversar com a diretora da escola, e aquela escola usa o método de A, B, C, D e E para a avaliação dos alunos. Então, a coordenadora disse para ela assim, você pode. Ela disse, eu não quero. Eu não estou conseguindo dormir. Aí ela disse, tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe fazer uma proposta. Se você tirar E, você vai ter B. Se você tirar D, você vai ter B. Se você tirar C, você vai ter B. Se você tirar B, você fica com B. E se você tirar A, você fica com A. Qualquer nota menos de B, você vai ficar com B. E se você tirar A, é A. Pronto? Continue estudando. No fim dos 2 anos, qual foi a nota que ela foi aprovada?
Você tem noção? Eu imagino que seja A. Ah. Sabe o que aconteceu? No momento em que ela parou de querer lutar para conquistar o B ou o A, e ela relaxou, ela passou a produzir normalmente. O problema é que a gente fica com uma felicidade, como disse o Vicente Augusto de Carvalho, apenas aonde pomos e nunca pomos onde nós estamos. É igual a ideia da pomba da paz. É. Senta, olhei para Jesus. É aquela história do Spurgeon, né? Ele disse, eu olhei para Jesus e a pomba da paz pousou em mim. No meu coração, No meu coração. Eu olhei para a pomba da paz e ela voou. Quer dizer, você olha para Jesus e encontra o descanso. Você olha para o descanso vai embora. Jesus é a pomba da paz, ele é a nossa felicidade. A felicidade não está do lado de fora, está numa pessoa que nos aceita com amor incondicional. Não é pela a conquista, não é porque eu estou correndo na maratona e ainda não cheguei. Eu já saí de lá vitorioso, já saí lá no primeiro lugar. Eu já saí aceito, sou filho. Isso me dá uma descontração. E se eu tropeçar? E se eu cair no meio da estrada? Se eu cair no meio da estrada, ele me levanta. Me fez lembrar de um episódio que a sociedade ela vai dando algumas licenças para algumas figuras. E eu me lembrei do Romário, onde havia uma disputa no Rio de Janeiro para saber quem seria o rei do Rio. E a frase que ele usou, se eu não me engano, foi: rei existem vários, mas Deus é um só. Né? E você permite que o cara diga isso, há uma licença quase que poética para isso. Por quê? Porque de fato ele resolvia, né? De fato ele foi um grande jogador. Um grande jogador de futebol, né? Mas o que eu estou querendo dizer com essa ilustração é o fato de que o Evangelho nos coloca na contraposição disso. Lógico. Não há licença poética para isso. Não há licença alguma para isso. E isto jamais pode trazer felicidade. Ou seja, vai contra o mundo mesmo. Você vê que o Filho de Deus desce do trono e vem lavar pé. Lavar pé. Ora, isto é contracultural. E ele não se abdica da sua condição, né? Não. Ele fala assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Mas eu lavo o pé e lavo com muita alegria e felicidade. Quer dizer, não é a posição que eu tenho, não é o status que eu tenho. É o espírito que eu tenho. É a condição de ser filho de Deus, de ter sido. E isto ele diz, olha, bem-aventurados, felizes são essas pessoas que encontraram na suficiência de Deus o sustentáculo da sua felicidade. É extraordinário o Evangelho, porque a minha felicidade não está em meu carro último tipo, na minha casa, no meu... Não, a felicidade não está onde eu coloco, está aqui em mim, em qualquer circunstância. Se eu estivesse na cadeia, Cristo em mim, eu sou feliz. Para onde você pode me tirar a felicidade? Queridos, essa é uma questão que nós precisamos pensar. Você entender que o Evangelho é contracultural mesmo, e que necessariamente nos coloca numa rota de choque com tudo aquilo que o mundo estabelece como vida, como alegria. Jesus nos ensina a partir do Sermão do Monte que há entre aquilo que o reino de Deus nos traz e aquilo que o mundo propõe uma falta de sintonia total. E nós precisamos pensar até que ponto eu estou buscando a minha felicidade, norteando a minha vida por esses valores do mundo que tem produzido tanta infelicidade, tanta dificuldade relacional, tanta falta de amor, tanta doença. E eu não consigo parar e dar razão à palavra de Deus. Que hoje seja um dia para você pensar nisto e ouvir a palavra de Deus e ser tocado por ela e ter uma nova vida promovida pela palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós voltamos com a palavrinha direta ao seu coração.
O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver? Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem? E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na livraria PIB Londrina. Olá, queridos, estamos de volta. E agora, para falar diretamente para você. A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é difícil para nós, caber na nossa cabeça uma afirmação dessa. Como alguém que é humilde de espírito pode ser feliz, ou mais do que feliz, em detrimento daquele que tem a condição de ostentar o seu orgulho de maneira aceitável, porque consegue bancar o seu orgulho, porque tem condições dadas pela sua sabedoria, dadas pela sua força, como o Usain Bolt pela sua velocidade, pela sua explosão muscular, ou dada pelo seu dinheiro. Mas será que é isto felicidade? Será que isto verdadeiramente traz felicidade? A humanidade vive numa busca frenética por esses modelos. Agora nós falamos do Usain Bolt, milhares de pessoas, gente de idade, fazendo filas quilométricas, para poder ver aquele rapaz durante 15 segundos. Nem isso, menos que isso. Como o ideal, como alguém que pode esticar a mão como um raio, bater no peito e dizer: é Bolt contra o tempo. Não há mais adversários para Bolt. Agora é Deus contra Deus. Será que é isso que é felicidade? Será que é isso realmente o modelo? Vivemos nesse sentido, a humanidade caminha nesse sentido. E nós não podemos afirmar que a humanidade é feliz. Você talvez passou por uma ascensão muito grande, não sei. Será que você encontrou a felicidade? Ou você vai parar um momento e se assentar aos pés do monte, aos pés de Jesus, e ouvir o seu ensinamento que diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu vi isso na palavra, a humildade associada ao reino. Querido, quando você chegar nesse ponto de saber que Deus te amou de tal maneira e de saber que é chegado a você o reino de Deus, que você é um filho de Deus, um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você não terá mais que gastar a sua energia numa busca frenética
por felicidade, por significado, por importância, porque Deus desceu dos céus, desceu da sua glória e veio até o porão da humanidade e nos levou, pela sua graça, no seu Filho, a uma identificação com o seu Filho, tanto na sua morte, para destruir este ser arrogante, este ser que vive na dependência e em função deste mundo e nadando de braçadas na correnteza deste mundo, para na ressurreição trazer um novo homem, um homem que sabe que foi levado por Deus, pela graça de Deus, à condição de filho, à condição do reino. E por isso então, queridos, descansou e sabe que se aquele que é Senhor e Mestre veio lavar pé, ele sabe então que este é o sentido da sua vida e encontrará contentamento na sua vida, porque dele é o reino de Deus. Porque ele já chegou, ele não tem mais que lutar por nada, porque Deus já lhe deu tudo no seu Filho amado. Queridos, que você encontre esse descanso na palavra de Deus, que a palavra de Deus gere fé no seu coração, para que você possa entender tudo o que acontece à sua volta como dádiva de Deus e como soberania de Deus na sua vida. Milênio querido, estou lembrando aqui de William Shakespeare. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. É uma frase monumental. Muita gente está aí resmungando, murmurando, choramingando, porque falta tão pouco e não consegue usufruir o muito que tem. Este grande amor, essa grande aceitação de Deus. Felicidade não é simplesmente uma idealização, é um ponto de aceitação. Nós podemos estar na casa do desempenho, sofrendo, com algumas coisas bonitas, boas, agradáveis, mas eu me lembro de uma senhora que disse para mim assim: eu queria morar naquele barraco e ter felicidade. Entretanto, eu moro nesse palácio e sou profundamente infeliz. Eu digo porque a felicidade não está nem no barraco, nem nessa casa. Ela está na condição de ser aceita incondicionalmente no amor de Deus. Isso é proposta do Evangelho, não de religião, nem de filosofia. Conheça esse Evangelho, que Deus te ama e você vai encontrar a verdadeira felicidade. Queridos, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Que isso possa fazer sentido na sua vida pelo Espírito. Chegamos a mais um final do nosso programa e mais uma vez pedimos que você interaja e que você seja um semeador do Evangelho, que você seja um canal de bênção, um canal da graça de Deus para outras pessoas. Ajude-nos comunicando o horário do programa, o dia do programa, compartilhando os programas que você pode encontrar no nosso site www.piblondrina.com.br. Compartilhe eles no seu Facebook, por exemplo. Envie por e-mail para os seus amigos, seus conhecidos. E que Deus lhe abençoe e que você possa fazer parte conosco deste ministério que é anunciar as boas novas de Deus. Um grande abraço a você, que Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. E até o próximo programa.